Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora, a última nessa manhã. A partir de agora, tenho o prazer de te atualizar com as principais notícias. E uma nova fase se inicia nas tensões entre Estados Unidos e Venezuela. Dessa vez, Donald Trump afirmou que os dias de Nicolás Maduro à frente do país sul-americano estão contados. Contudo, Trump minimizou uma possível guerra entre os países. O presidente Donald Trump concedeu entrevista onde foi questionado se os Estados Unidos entrariam em guerra contra a Venezuela, mas o republicano disse que duvida que isso aconteça, mas deixou claro que a Venezuela trata muito mal o país. Porém, na entrevista, o que mais chamou a atenção foi quando o republicano foi perguntado sobre os dias do líder chavista Nicolás Maduro no poder da Venezuela. O presidente norte-americano disse acreditar que sim, mas quando foi pressionado sobre os relatos de possíveis ataques dentro da Venezuela, Trump se recusou a confirmá-los ou negá-los. Há 2 meses, as Forças Armadas dos Estados Unidos vêm reforçando sua presença no Mar do Caribe, com navios de guerra, caças, bombardeiros e fuzileiros navais. Além de colocar o narcotráfico como principal motivo, ter Maduro no poder da Venezuela é algo que Trump busca acabar. Além disso, o republicano que autorizou a CIA a realizar operações dentro do território venezuelano disse que provavelmente não fará isso, mas também não descartou a ideia totalmente. Por outro lado, Maduro, que já acusou Washington de fabricar uma nova guerra, começou a movimentar tropas para as fronteiras do país, além de implantar baterias antiaéreas e pedir para os civis que se preparem para o pior. Os venezuelanos dizem que têm preocupações mais urgentes, como na inflação, que atingiu os 3 dígitos, além da perseguição do próprio governo Maduro aos opositores. E com o Caribe em tensão após operações militares dos Estados Unidos e a passagem devastadora do furacão Melissa, a República Dominicana adiou para 2026 a 10ª Cúpula das Américas. O encontro, que já gerava controvérsia por excluir Venezuela, Cuba e Nicarágua, buscava discutir a estabilidade regional em meio à escalada de confrontos e crises humanitárias. A República Dominicana anunciou o adiamento para 2026 da 10ª Cúpula das Américas, inicialmente prevista para dezembro deste ano. A decisão veio após uma análise cuidadosa da situação da região, abalada pelo deslocamento militar dos Estados Unidos no Caribe. O evento estava marcado para acontecer de 1º a 6 de dezembro. Os organizadores informaram que farão novas consultas sobre a data e disseram que pretendem ampliar o diálogo para incluir os novos governos democraticamente eleitos que venham a surgir. Venezuela, Cuba e Nicarágua já haviam sido excluídos desta edição, como na anterior, por serem considerados regimes ditatoriais. México e Colômbia recusaram o convite em protesto contra essa decisão. Os Estados Unidos enviaram em agosto navios de guerra, caças, um submarino e milhares de soldados para supostas operações antinarcóticos, tendo a Venezuela como principal alvo. Nos próximos dias deve se somar às manobras o maior porta-aviões do mundo. Diversas embarcações foram bombardeadas no Caribe e no Pacífico em operações que Washington afirma mirar o narcotráfico. Mais de 60 pessoas morreram à medida que crescem as tensões na região, especialmente com Venezuela e Colômbia. Caracas insiste que o verdadeiro objetivo das operações é derrubar o presidente Nicolás Maduro, a quem Washington acusa de liderar um cartel de drogas. O presidente americano Donald Trump declarou no fim de semana que acredita que os dias de Maduro no poder estão contados, mas minimizou o risco de uma guerra iminente. O Caribe também foi recentemente atingido pelo furacão Melissa, o mais forte a atingir a região em quase um século, deixando quase 70 mortos e ampla destruição, principalmente na Jamaica e no Haiti. E o governo de Donald Trump anunciou que o programa de assistência alimentar, que atende aproximadamente 42 milhões de americanos, será reduzido em quase 50% este mês. A razão é o impasse orçamentário, com republicanos e democratas não chegando a um acordo depois de mais de 30 dias. O governo de Donald Trump informou que a ajuda alimentar, que beneficia cerca de 42 milhões de americanos, vai ser reduzida praticamente pela metade em novembro, devido ao impasse orçamentário que já dura mais de um mês. O governo vai utilizar 4 bilhões e 650 milhões de dólares, quase 24 bilhões e 900 milhões de reais, de um fundo de emergência para financiar os pagamentos relacionados ao SNAP, o principal programa de ajuda alimentar pública nos Estados Unidos. Mas, de acordo com documentos judiciais do Ministério da Agricultura, isso vai cobrir aproximadamente 50% das ajudas às famílias elegíveis. Segundo esses documentos apresentados a um tribunal federal de Rhode Island, o executivo não vai completar o déficit com outros recursos.
O anúncio segue a decisão de um juiz federal de Providence, um dos dois que ordenaram na semana passada que o governo utilize fundos de emergência para garantir a continuidade do programa SNAP. A administração Trump afirma que o programa está ficando sem fundos após um mês de fechamento do governo, já que democratas e republicanos não conseguem chegar a um acordo para aprovar um novo orçamento e se culpam mutuamente pela crise. O presidente Trump assegurou na sexta-feira que estava disposto a desbloquear os fundos necessários se a justiça assim decidisse e afirmou que não quer que os americanos passem fome. E chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Toda Hora. Se mantém com a gente porque em menos de 30 minutos o Fernando Jesus estará presente com a primeira edição do Redação Hit. Uma boa terça-feira a todos e até mais.